Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui fazer um registro, uma vez que acabo de chegar de uma missão oficial a Montevideo, Uruguai, onde o Parlamento do Mercosul se reuniu para a posse e sua primeira sessão plenária desta legislatura, né? Fui indicada pelo meu partido, eu, o senador Humberto, o senador Lindenberg, enfim, né, junto com os parlamentares uruguaios e os 27 deputados e senadores que compõem exatamente a representação brasileira lá no Parlasul, ou seja, o parlamento lá do Mercosul. Portanto, aqui quero dizer da alegria, né, agradecer à liderança do meu partido por ter nos indicado e dizer da alegria, da honra de fazer parte, representando o povo brasileiro, né, nesta importante esfera decisória, que é exatamente o contexto, né, da América Latina. Eu quero aqui, portanto, reafirmar, né, o entendimento que nós temos do quanto é importante, né, fortalecer o Parlasul, fortalecer o Mercosul, naquilo exatamente, né, que a América Latina tem de desafios, do ponto de vista de avançar na luta rumo, né, a combater as desigualdades no plano social. E, portanto, é muito, né, muito salutar, muito importante que a gente fortaleça cada vez mais, né, o Parlasul, o Mercosul, nessa perspectiva exatamente de integração do povo latino-americano na nossa luta, não só para reafirmar cada vez mais os valores da democracia, da liberdade, né, da justiça social, da igualdade e, consequentemente, né, nos contrapormos cada vez mais à desigualdade, à injustiça, à opressão, etc., etc. Quero, inclusive, aqui, senhor presidente, colocar que, oportunamente, nós vamos entregar o nosso relatório, né, da viagem. Foi o dia inteiro, segunda-feira, ontem foi exatamente o dia de instalação, né, dessa nova legislatura do Mercosul. Portanto, foi um dia inteiro, né, de atividades. Oportunamente, nós vamos entregar exatamente o nosso relatório da viagem que fizemos, prestando contas ao Senado e ao povo brasileiro e ao povo do meu Estado. E quero, inclusive, dizer que nossa intenção no âmbito do Mercosul, do Parlasul, é também darmos a nossa contribuição, especialmente no campo dos direitos sociais, especialmente, mais ainda, no campo da educação e da cultura. O Parlasul, ele se organiza, a exemplo dos demais parlamentos, através das suas comissões temáticas, e eu quero, portanto, me integrar, né, na comissão ou na Câmara temática dos direitos sociais, no que diz respeito à questão exatamente da educação e da cultura. É muito bom a gente trocar ideias, a gente fazer a reflexão à luz exatamente dos desafios no plano da educação, no plano da cultura, naquilo que o Brasil já avançou, naquilo que precisa avançar e muito ainda, e fazer esse debate no contexto exatamente, né, dos povos e das demais nações da América Latina. Entendo que o Mercosul ele não pode ficar resumido somente aos chamados acordos comerciais. Isso é uma esfera, repito, de debate e de decisão muito importante no contexto da América Latina e no contexto mundial, e, portanto, esse debate pode e deve ser muito mais amplo. Mas estou muito feliz, senhor presidente, de ter essa oportunidade de, representando o povo do meu Estado, representando o povo brasileiro, né, me inserir, né, no contexto mundial, a nível da América Latina, e, portanto, ter essa oportunidade de fazer parte do Parlasul. Mas, já que nós estamos também falando sobre a esfera internacional, senhor presidente, quero aqui também destacar o editorial do New York Times, que foi publicado ontem, que faz uma análise muito consciente da situação política brasileira.
em que pesa as inúmeras críticas que sempre tivemos a qualquer política imperialista, isso é fato, a posição do nosso partido é bastante conhecida, mas eu quero aqui ressaltar, né, a posição, o editorial do New York Times de ontem, exatamente porque este jornal é imparcial para falar sobre o que se trata no país hoje, justamente pelo jornal ter uma postura crítica ao atual governo, ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Por isso que eu acho importante destacar aqui trechos do editorial do New York Times. Abre aspas, diz o editorial do jornal norte-americano, abre aspas, não há nada que justifique o impeachment. Derrubar Dilma sem evidências concretas de corrupção causaria sérios danos à democracia, que vem ganhando força nos últimos 30 anos, sem nenhuma contrapartida. E não há nada que sugira que nenhum dos líderes políticos que querem lhe tomar o lugar faria melhor do que ela em termos de política econômica. Fecha aspas. Eu quero aqui mais uma vez frisar, presidente, esse editorial aqui é do New York Times. Um jornal, inclusive, repito, que sempre teve, né, uma postura bastante crítica. Um jornal, inclusive, que, né, tem concepções bastante diferentes do ponto de vista, inclusive, ideológico, né, do nosso partido. Mas nós queremos aqui, né, ressaltar a clareza exatamente do editorial do jornal New York Times. Sabe por quê, senhor presidente? Porque, nesse momento, mais do que nunca, é preciso ter clareza, é preciso ter responsabilidade, é preciso ter sensatez. Nós não podemos, de maneira nenhuma, agir de maneira atropelada, como querem alguns. O ministro Edinho Silva, da Comunicação, após as manifestações desse domingo, deu uma declaração, né, dizendo que nós precisamos quebrar o clima de pessimismo e intolerância que alguns têm incentivado. Eu quero dizer que, na política, claro, enfrentamentos são necessários, mas dentro de pressupostos de diálogo, argumentação fundamentada e interesses claros. A leitura do momento é uma das coisas mais importantes na vida política, especialmente para aqueles que detêm papéis de destaque e responsabilidades inerentes às suas histórias de vida. Falo isso porque, na vontade cega de voltar ao poder, acabam por propor absurdos que colocam em risco não apenas o mandato da presidenta eleita, mas a democracia brasileira e suas instituições. Já é condenável, sem que haja qualquer motivo sólido para isso, como destaca o editorial do jornal americano, que li agora há pouco, e nomes, inclusive, da oposição, que se cogita o impedimento da presidenta Dilma ou a sua renúncia. Dilma foi eleita pelo voto popular, não faz nem um ano. Nosso regime pressupõe o respeito à vontade da maioria, que foi manifestada em outubro do ano passado. Defender o mandato presidencial neste momento é defender a democracia e as instituições brasileiras. Respeitamos aqueles que demonstram suas insatisfações de maneira fundamentada, sem rompantes de violência ou quebra da ordem democrática. É inegável que atravessamos um momento de inflação, um pouco acima do que vínhamos tendo com Lula e Dilma até o ano passado, mas estamos abaixo da inflação registrada em 2002, por exemplo, que era na casa de 12,5%. E é importante ressaltar ainda, senhor presidente, a população brasileira em 2002 tinha muito menos medidas de proteção aos seus direitos do que os que temos agora. Para falar apenas de uma pauta que conheço bem e acompanho, que é a educação, quero lembrar que o Brasil formava em 2003 em torno de 500 mil estudantes. Em 2014, nós já graduamos mais de 1.100.000 estudantes. E sabemos que a qualificação tem reflexo diretamente proporcional na nossa capacidade de enfrentarmos crises, de melhorarmos a qualidade de vida da população. É por isso, senhor presidente, que posso aqui afirmar que sairemos deste momento econômico para outro muito mais favorável e em pouco tempo. Para que isso ocorra, não adianta que o governo fique a falar com as paredes. Nós precisamos que todas as forças políticas do Brasil comprometidas com a democracia e com o desenvolvimento estejam dispostas ao diálogo.
A presidenta Dilma e seu governo têm empreendido, como já citei nesta tribuna, uma série de rodadas de diálogo para aprimorar as soluções propostas para que enfrentemos a crise. E nós, da base do governo, sabemos que estamos colaborando com esse processo, lutando, inclusive, para que as medidas necessárias não atinjam os trabalhadores e trabalhadoras, para que o emprego do brasileiro seja garantido e para que os momentos de fome e miséria que vivenciamos na década de 90 nunca mais voltem. As políticas que empreendemos na última década são sólidas e é por isso que não enfrentamos o desemprego de 30%, por exemplo, que é realidade na Espanha há pelo menos 3 anos. É pela solidez de nossas políticas sociais que não corremos riscos de ser uma nova Grécia, em que se luta agora pela manutenção dos direitos sociais e para quem, deve pagar a conta pelos demandos da Troika, composta pela União Europeia, Banco Comum Europeu e Fundo Monetário Internacional. Nós somos referência em políticas de inclusão social pelos milhões que saíram da miséria e ascenderam à nova classe média. Temos os olhos do mundo voltados para o nosso país. Mesmo em um contexto de crise mundial, nós temos esses olhos do mundo voltados para nós, porque, mesmo em um contexto de crise mundial, senhor presidente, saímos do mapa da fome da ONU. Nunca é demais lembrar. Em 2001, o governo anterior, o Jornal Nacional da Rede Globo veiculava a série, abre aspas, Fome, em que destacava os 36 milhões de famintos que viviam e, lamentavelmente, morriam no nosso país. E eu me alinho àqueles que não vão deixar este tempo de fome voltar. A minha história não permite que eu arrede o pé de lutar por manter condições dignas de vida para o nosso povo brasileiro. Como muitos nordestinos e nordestinas, eu tive que sair da minha terra para buscar mudar de vida e, na sala de aula, como professor, aprendi a lutar sempre pela defesa dos direitos dos mais pobres, daqueles que não compõem os quase 30% com renda acima de R$ 8.000 que foram às ruas no último domingo em São Paulo. Por isso, senhores senadores e senadoras, quero também um aprofundamento de mudanças no governo. Eu também quero que este diálogo que está sendo proposto pela presidenta Dilma resulte na garantia da preservação de direitos sociais, combinada a soluções para voltarmos a crescer. Por isso, convido a cada brasileiro e a cada brasileira, comprometidos com a democracia e com as conquistas que tivemos na última década, para irmos às ruas neste 20 de agosto, quinta-feira, contra qualquer golpismo e em defesa da democracia. Lá em Natal, capital do meu estado, a exemplo das demais capitais e de demais cidades, a mobilização está em curso. Lá em Natal, a concentração será exatamente a partir das 15 horas, nesta quinta-feira, em frente à Fierne. O ato está sendo chamado pela CUT, pela CTB, pela FUP, pelo MST, MLST, MLB, FECEB, UNE, UBS, DCE da UFRN e partidos políticos como o nosso, Partido dos Trabalhadores e o PCdoB. A democracia, senhor presidente, nos custou muita luta e sangue de muita gente que não aceitou que vivêssemos sob uma ditadura militar. Centenas dos nossos companheiros e companheiras tombaram nas mãos de torturadores. Esses companheiros e companheiras colaboraram muito para que pudéssemos atualmente nos manifestar livremente. Nós vamos defender a democracia com vontade, com garra, travando um bom debate dentro do campo político. Que ninguém conte com o nosso silêncio para permitir qualquer retrocesso. Nós não calamos. Eu quero, portanto, senhor presidente, aqui, ao fazer esse registro, dizer o seguinte, as mobilizações, elas fazem parte exatamente da democracia e que bom que o país vive no contexto democrático, aliás, graças à luta de muita gente, inclusive da nossa presidenta, que não vacilou, que não ousou, quando ainda na sua juventude, de colocar inclusive a sua vida em risco,
para defender a democracia, para defender a liberdade no nosso país. Então, é claro que há insatisfações, sem dúvida nenhuma, em virtude exatamente do momento de dificuldades, né, que o país atravessa. Agora, nós não vamos, de maneira nenhuma, volto a dizer, nos calarmos diante de qualquer iniciativa de caráter golpista que venha exatamente na contramão daquilo que a Constituição nos assegura, que é a soberania popular. A presidenta está no exercício legítimo da sua função, respaldado pelo voto de mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras, não tem nenhum ano de mandato, em que pese todas as investigações em curso, não tem nada, absolutamente nada que, incrimine a presidenta da República. Até porque todos nós sabemos do seu passado e do seu presente, né, de honradez, de dignidade, de decência e de espírito público. Então, uma coisa, volto a dizer, são as manifestações populares. Que venham, quem estiver insatisfeito, que faça a sua manifestação, né, que expresse o seu sentimento. Agora, não ousem de maneira nenhuma, de repente, tentar apear do poder, né, uma presidenta, repito, que tem o respaldo popular. Ela está lá pela força da soberania popular e respaldada pelo preceito constitucional. Achar que, de repente, enveredar pelo caminho do golpe, que nós vamos assistir calados a isso, é uma ilusão os que pensam assim. É uma ilusão. Porque nós, né, não mediremos esforços de maneira nenhuma para, em primeiro lugar, defender a legalidade democrática e defender, repito, o mandato legítimo da presidenta Dilma. Eu quero aqui me associar ao líder da bancada do meu partido, o senador Humberto, quando fez considerações acerca das declarações dadas pelo ex-presidente Fernando Henrique. Ele perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Do alto dos seus cabelos brancos, da experiência e da trajetória que ele tem, de repente, ousar em dizer que a presidenta Dilma ou deveria partir para o processo de impeachment, ou então a presidenta Dilma deveria renunciar. Ora, me desculpe, com que autoridade ele diz isso? Com que autoridade? Porque o segundo mandato dele, o povo não perdeu a memória de maneira nenhuma. A presidenta enfrenta problemas, crise, inclusive, de impopularidade, enfrenta. Todos nós sabemos disso, repito, em decorrência desse momento difícil que a gente atravessa. E ele, no segundo mandato dele, a crise de impopularidade grande que ele enfrentou, a realidade do segundo mandato dele, que estava levando o Brasil exatamente o quê? Para o abismo, para o fundo do poço. A inflação cresceu, mas ainda está muito distante do período dele, uma inflação acima de 12%. O desemprego cresceu um pouco, mas está muito distante ainda, exatamente, né, do drama que o povo viveu no que diz respeito à questão do desemprego, quando exatamente, né, do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E para não falar, por exemplo, do tema da corrupção, né? Para não falar do tema da corrupção, todo mundo sabe, né, como se deu exatamente o processo de votação para modificar a Constituição e instituir a reeleição no país, como foi que se deu aquele processo. Até hoje, né, estão estampados nos jornais pelo país afora, né, compra de votos.
etc., etc. O processo de privatização, na época, exatamente do segundo mandato do senhor Fernando Henrique Cardoso, eivado exatamente de quê? De suspeitas, mais do que suspeitas, de indícios claros, né, de improbidade, etc., etc., etc. A diferença que tem é que, naquela época, de fato, tinha um engavetador-geral da República, que sentava em cima de tudo. A diferença é que, naquela época, ficavam tudo debaixo dos tapetes. Onde tivesse palácio, os malfeitos, ficavam tudo escondido, tudo debaixo do tapete. Agora não. Agora as instituições estão aí, funcionando, doa a quem doer, fazendo o papel delas de investigar, de apurar, seja o Ministério Público, seja a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, etc., etc., etc. E assim deve ser feito. Assim como a todo e qualquer cidadão ou cidadã deve ser assegurado o direito exatamente de defesa. Então, aqui eu quero, portanto, colocar, senhor presidente, que lamento que, né, o ex-presidente Fernando Henrique, que nós não podemos aqui desconhecer também a sua trajetória de um homem que lutou em defesa da democracia, em defesa da liberdade, de repente abra a boca, está entendendo, para dizer desatinos dessa natureza. Ora, quem é Fernando Henrique para dizer que a presidenta Dilma não tem mais legitimidade de ser presidenta desse país? Quem? Enfrentando dificuldades como se isso fosse novidade. Dificuldades, os governos sempre enfrentam, né? Imagine, de repente, se impopularidade, se desgaste, se insatisfação, né, se constituísse no motivo formal, legal, para tirar alguém do poder. Não é assim, senhor presidente. Então, volto a dizer, que legitimidade, que autoridade moral ele tem, né? Levando em consideração exatamente o que foi o seu segundo mandato, o desastre que foi para o povo brasileiro, e agora simplesmente, né, dizer que a presidenta não tem mais legitimidade. Ela tem, porque ela está respaldada, repito, com o voto da população. Não adianta insistirem no terceiro turno. Se preparem para as eleições do ano que vem. Tem debate, apresenta uma proposta melhor. Vou concluir, senhor presidente. Porque é assim, está entendendo, que é a democracia. Democracia se faz com o povo, pelo povo e para o povo. A democracia se faz exatamente com a participação do povo. E o momento das eleições é um momento, né, sagrado, quando o povo expressa exatamente o quê? O seu desejo. Então, venha se prepare para o novo calendário eleitoral que, conforme a própria Constituição reza, nós teremos exatamente pela frente. No mais, quero aqui mais uma vez colocar, senhor presidente, a nossa confiança de que a presidenta Dilma, né, pela sua dignidade, honradez, pelo compromisso que ela tem, acima de tudo, com o povo brasileiro, ela tem tempo suficiente para, se Deus quiser, honrar com a sua palavra e cumprir com as promessas que ela assumiu com o povo brasileiro. Essas dificuldades nós vamos superar para que retomemos de novo um ciclo de desenvolvimento econômico, com geração de emprego, com controle da inflação, com distribuição de renda, com inclusão social, avançar cada vez mais na agenda da educação, rumo exatamente àquilo que é o nosso sonho, que é a questão exatamente da pátria educadora. Muito obrigada, senhor presidente.